Já comecei. Está bem. Venha para aqui. Faz aquele tom de áudio. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, amados, esse que nós marcamos no nosso dia hoje, nós marcamos, portanto, este compromisso. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua saúde e agradecemos efetivamente pela sua disposição e a vontade de aprender conosco. Portanto, nós nos sentimos honrados quando nós anunciamos, portanto, uma atividade, nós temos uma plateia maravilhosa como esta, então nós nos sentimos honrados. Amados, vocês sabem que o nosso tema hoje é de extrema importância para todos. Portanto, é um tema que desperta não só curiosidade, mas pela sua importância, sua relevância, certamente que vai transformar vidas. Portanto, esta é que é a nossa oração, que tudo que nós vamos aprender efetivamente transforme tanto as nossas vidas, não é? Este tema mexe com todos, mexe com aquele que ainda não nasceu e até mexe com aquele que já vai morrer. Portanto, todos, não há idade, não é? Não há sexo e não há faixa etária, naturalmente, não há raça, não há cor, não há país, não há continente, portanto, mexe com todo ser humano. No contexto, no âmbito da preparação, portanto, desta sessão, vocês puderam testemunhar, tivemos uma participação do pastor Raimundo Soares, de Brasil. Ele fez uma referência, ou seja, ele testemunhou, ele transmitiu uma espécie de um testemunho pessoal, de uma experiência pessoal, não é? Portanto, com esta manifestação. Estamos a falar de um tema que mexe com todos, até com os grandes homens de Deus, tem um testemunho a dar, tem muito a falar sobre isso, não só para ensino, mas no que diz respeito a um testemunho pessoal, a experiência pessoal que, portanto, tenha passado. Amados irmãos, o nosso tema de hoje é casamento espiritual maligno. Casamento espiritual maligno. É um assunto que requer muita atenção para não criar confusão, né? Porque, apesar de ser uma matéria espiritual, ela transcende o espiritual, ou seja, vai para além do espiritual e se manifesta também no físico. E quando nós não estamos atentos, quando nós não temos entendimento, corremos o risco, portanto, de fazer uma interpretação carnal, uma interpretação mais humana, né? E ignoramos efetivamente a sua origem, a sua causa, ignoramos, digamos, a base, aquilo que é o fundamento e a fundação. E certamente que se nós ignorarmos essas matérias, ignorarmos este princípio, estamos muito longe, portanto, de resolver o problema. Estamos muito longe de alcançar aquilo que é o objetivo que nós pretendemos. Amados, nós organizamos as nossas sessões virtuais em 7. Portanto, ao longo desses dias teremos 7 sessões. Portanto, estamos a falar de 7 sessões onde a nossa expectativa, a nossa oração é que no final dessas 7 sessões, você que está sobre este efeito, você que está sendo vítima dessa manifestação, saia liberto. Portanto, aquilo que a Bíblia diz, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Estaremos partilhando a verdade, sem nenhuma acusação, sem apontar dedos a ninguém, sem falar mal de ninguém. Estaremos a falar do problema, estaremos a falar da causa, estaremos a trazer um entendimento mais profundo a respeito destas matérias. Ora, este é um assunto que, digamos, podemos até assumir, muito polêmico, né? Muito polêmico. Hoje em dia, quando nós falamos de vida espiritual, diversas opiniões. Há muitas opiniões em relação da espiritualidade, em relação à vida, digamos, a vida conjugal. Há muitas opiniões divergentes. Algumas pessoas, por uma questão de opção pessoal, com entendimento, preferem até não se casar. Outras, não é de livre e espontânea vontade, mas por alguma razão não se casam. Outras e tantas até se casam, mas portanto acabam vivendo uma experiência amarga no lar, amarga no casamento, o que isso também entristece, portanto, a pessoa de Deus. E, amados, quando nós olhamos para o casamento, se quisermos compreender isto, vamos dizer assim, esta, na verdade, não é a vontade do homem, no sentido que não foi um homem quem cria, mas foi Deus quem assim predestinou e estabeleceu, desde lá do princípio. Vamos concordar, amados irmãos, que ainda lá no Jardim do Éden, quando tudo estava bem, após Deus ter feito tudo, a Bíblia diz que Deus fez o homem a partir, portanto, do pó, não é? Deus fez o homem e deu-lhe fôlego de vida. E sobre o homem, Deus responsabilizou o domínio sobre todas as coisas. Né? Sujeitai todas as coisas. Dominai. Aleluia. No entanto, há uma coisa interessante. Mesmo depois disso, Deus viu que o homem não estava bom. O homem não estava bem, não estava realizado, não estava satisfeito, não estava feliz. Apesar das maravilhas do Jardim do Éden, alguma coisa estava a faltar no homem. Havia aqui uma espécie de quê? Um vazio no homem.
Então, vamos perceber que foi da vontade de Deus que homem existisse, mas também que este homem, não estando satisfeito, realizado completo, Deus precisou fazer alguém, precisou fazer, digamos, uma companheira, uma auxiliadora, portanto, para poder, digamos, complementar com uma missão específica, não é? Com uma missão específica para completar, para complementar, para ajudar. O que isso quer dizer? Às vezes nós fazemos aqui uma espécie de quê? Fazemos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, não aquilo que deve ser. Portanto, há uma distância entre o querer e o dever. Muitas das vezes, a maior parte de nós, homens em particular, corremos para buscar aquilo que agrada aos nossos olhos, aquilo que é bom para nós, naquilo que é o nosso entendimento limitado. Eu acho, eu quero, eu gostei, então eu vou atrás. No entanto, nem sempre aquilo que nós procuramos, aquilo que nós vamos atrás para buscar, é efetivamente aquilo que corresponde, é aquilo que nós precisamos para podermos viver o testemunho, para podermos viver o propósito. Razão pela qual, a maior parte das vezes, nós temos que pagar consequências, temos que pagar muito caro, fruto das nossas escolhas, más escolhas, escolhas erradas, que atraem, portanto, consequências. Não é bom que o homem fique só. Então, vou fazer para o homem uma auxiliadora. É Deus que diz, vou fazer. Não diz Deus, homem, faça uma mulher à sua altura. Não, diz, eu vou fazer. Eu vou preparar uma pessoa, vou preparar alguém que vai de acordo com as expectativas e, acima de tudo, vai cooperar para o sucesso, portanto, da missão, da responsabilidade, daquilo que é o propósito de Deus para com este homem ou aquela mulher. O que significa, desde logo, que existe um homem específico para uma mulher específica. Existe um perfil específico que vai encaixar um perfil específico. Quando nós entramos nesta de confusão, não percebermos quem eu sou, que tipo de pessoa eu preciso para encaixar na peça e poder viver o propósito, certamente que estou criando e aí digamos, estou a criar condições para depois, no futuro, ter que enfrentar dificuldades sérias que, de fato, podem arruinar todo um futuro, toda uma vida, até famílias. Não é? Então, só estamos a trazer este entendimento, amados irmãos, para que possamos abrir o nosso entendimento, para que possamos enxergar as coisas numa outra dimensão. Certamente que a maior parte das pessoas tem enfrentado dificuldades sérias no que diz respeito à vida conjugal. Efetivamente por causa de um início errado. Se nós iniciamos mal, maior é a probabilidade de nós terminarmos mal. Se nós começamos mal, se nós decidimos avançar sem entendimento, sem sabedoria, a maior parte das vezes nós nem chegamos ao destino, porque se nós partimos sem entendimento, certamente que não sabemos para onde nós vamos, né? Ok? Então, casamento espiritual maligno. Amados, diante desta explanação que estamos fazendo, obviamente que vai concordar comigo que quando nós falamos de casamento, estamos a falar de algo que é casamento espiritual. Primeiro é casamento espiritual. Estamos a falar de algo que não é físico, de algo que é espiritual. Sendo espiritual, é invisível. Aleluia. Não, nós queremos sim que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. Certamente que dentre corpo, alma e espírito somente podemos enxergar o quê? O corpo. A alma não podemos enxergar, o espírito nós não podemos enxergar, não podemos ver. No entanto, quando nós falamos de casamento espiritual maligno, estamos a falar de uma coisa invisível, mas que de fato vai trazer implicações. Certamente que sendo maligno, as implicações vão ser negativas, vão ser desastrosas. Vai ser mal, a experiência vai ser amarga, não vai ser nada bom. Porque a Bíblia diz que tudo que é de bom vem de Deus, mas não sendo de bom, não vem de Deus. Sendo que este casamento espiritual é maligno, então logo não tem nada a ver com a pessoa de Deus, não tem nada a ver com aquilo que é a definição que Deus traz-nos a respeito do casamento. Se Deus disse desde logo que vou fazer Adão, da costela de Adão vou fazer Eva, para que ela possa, digamos, complementar, auxiliar, ser uma companheira para Adão, certamente que a perspectiva aqui é que tudo lhes vá bem. Se complementando, tudo lhes vá bem. No entanto, quando nós olhamos nessa perspectiva de casamento espiritual maligno, estamos a falar de uma relação espiritual. Estamos a falar de relação de espírito para espírito ou de homem para espírito. No entanto, que esse espírito é maligno. Sendo maligno, é prejudicial. Aleluia. Comumente, nós tratamos este assunto como marido espiritual ou esposa espiritual. No entanto, casamento espiritual maligno vai muito mais além da questão de marido ou esposa. Tem que ver com isto, mas vai muito mais além. Estamos a falar de uniões, estamos a falar de manifestações que transcendem a questão sexual. Vai muito para além de sexo. A manifestação de um casamento espiritual maligno
vai para além da manifestação sexual, vai para além de distúrbio sexual, vai para além daquilo que diz respeito, por exemplo, à relação de homem e mulher, a satisfação sexual homem e mulher, vai para além da satisfação sexual mulher-homem. Portanto, é muito mais do que isto. E nesta primeira sessão, meus irmãos, estaremos compreendendo efetivamente esses conceitos. Por quê? Para nós avançarmos para as secções que vêm, para nós avançarmos para as outras aulas, para nós avançarmos para outro momento, certamente que nós precisamos de compreender, precisamos estar alinhados em relação àquilo que são as definições. Precisamos de ter este entendimento para que efetivamente possamos entender, portanto, as sessões que vêm. Amados irmãos, casamento espiritual maligno não é uma manifestação física, como nós estamos a dizer, mas sim onde há esta manifestação, onde há essa atmosfera, certamente que há de haver uma manifestação física que vai expor o que está no oculto, o que nós não conseguimos enxergar através do nosso comportamento, através das relações, através deste contato físico entre as pessoas. Há de haver aqui uma espécie de quê? Uma espécie de exposição dos efeitos ocultos, portanto, desta intimidade, deste casamento, desta relação. Aleluia! Estamos a falar de entidades demoníacas ou agentes das trevas que são enviadas para a vida das pessoas, ok? Um espírito maligno, certamente que ele está sob comando, ou seja, está a servir a uma entidade espiritual. Um espírito maligno que alcança alguém, certamente que é comandado de algum lugar, é enviado de algum lugar para uma missão. Aleluia! Então, se há uma relação, se há um casamento, há uma união entre espíritos, ou seja, entre pessoa e espírito, certamente que esse espírito vai para alguém, vai se apossar de alguém, vai se encaixar, ou seja, vai, digamos, vai estabelecer este pacto, esta relação com essa pessoa para cumprir uma missão, para cumprir um objetivo, para cumprir, digamos, um papel, não é? Isto é como o quê? Se, por exemplo, estamos num caso em que a vítima é uma mulher. Neste contexto de relação espiritual, neste contexto de casamento espiritual maligno, o espírito que vai operar na vida dessa pessoa é um espírito com comportamentos masculinos. Ou seja, é um espírito, não é? É um demônio sexual masculino que vai estabelecer uma espécie de matrimônio, uma espécie de casamento com esta vítima, com esta mulher. O que vai acontecer? É que esta mulher passará a se comportar de tal modo que se sentirá desconfortável ao se relacionar com qualquer outra pessoa. Quando eu falo de relacionar, não estou falando só na perspectiva sexual. Mesmo um relacionamento social, uma conversa. Vamos perceber mais adiante os efeitos, as consequências disso quando alguém está sobre essa manifestação. Portanto, esse espírito domina, esse espírito cria uma espécie de uma confusão, uma desordem na vida dessa pessoa. O anormal passa a ser normal, o normal passa a ser estranho para essa pessoa. O mesmo acontece, por exemplo, quando o espírito, portanto, faz de vítima um homem. Portanto, estamos a falar de uma manifestação espiritual, de um espírito que está sob comando de uma entidade satânica diabólica que vai se alojar num ser humano, neste caso em concreto, de um ser humano de sexo masculino. Portanto, este espírito vai exercer o papel ou uma função de esposa, portanto, para este ser, para esta pessoa, para esta alma. Então, o que vai acontecer? Vai fazer com que esta pessoa esteja tão desorganizada ao ponto de que tudo que vem dele não tenha vida. Tudo vai morto, tudo fica estagnado, tudo é problemático. Há uma confusão, cria uma desordem total, portanto, na vida desta pessoa. Aleluia. Então, amados, aqui o que nós estamos fazendo? Estamos a tentar mais ou menos enquadrarmos-nos na mesma perspectiva para que possamos avançar entendidos nesta matéria. Por quê? Porque há um risco de nós avançarmos, há um risco de nós falarmos, há um risco de nós fazermos sem entendimento. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A maior parte das vezes nós culpamos as pessoas, mas a culpa não é das pessoas. O culpado somos nós. Nós entramos para um negócio, nós não tínhamos entendimento. Isso foi problema, digamos, não diria propositado, mas foi causado por nós. Portanto, nós somos causa deste problema. Nós partimos para uma situação, nós partimos para um compromisso sem entendimento. E naturalmente, quando nós vamos sem entendimento, nós mesmos já carregamos uma inocência, carregamos uma ingenuidade, carregamos, digamos, um vazio. E o que nos espera lá para frente é muita confusão. Estamos vazios, estamos ocos, não temos conteúdo. O mais provável é que a gente vai até precisar, vamos exigir mais do que dar. Mas, no entanto, quando nós falamos de um casamento ou relacionamento, é muito mais do que exigir, é dar.
Aleluia. Ele exige um sacrifício mais meu para lá do que exigir de lá para cá. A liberdade, o domínio consiste em não esperar, não condicionar aquilo que vem de lá para cá, mas eu estar à altura de dar daqui para lá. Sim, porque o que é que acontece na prática? É que a maior parte das vezes nós temos dificuldade, portanto, de fazer essa relação. Nós exigimos mais. No entanto, nós cremos pela fé que nós, mesmo sendo pecadores, Deus nos chamou. Foi Ele que nos chamou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, ainda na escuridão, ainda nas trevas, ainda no pecado, Deus nos amou. Não exigiu. Entretanto, Ele enviou o seu Filho. Ele manifestou o seu amor. Ele não condicionou. Ele ignorou os nossos pecados. Ignorou as nossas insuficiências. Ignorou a nossa falta de entendimento. Portanto, Ele amou-nos. Então, é aí onde começa o problema. Quando estamos sobre essa manifestação, quando estamos sobre este comportamento, essa influência, certamente que temos limitação de dar. Até certo ponto também temos limitação de receber. O que isso quer dizer em outras palavras? Há um bloqueio. Há um problema, há uma cegueira. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos encarar a realidade. Há uma espécie de uma ilusão. Nós vemos uma ilusão. Todo aquele que está sobre este efeito vive uma ilusão. Não cai na real aquilo que a gente diz. É preciso cair na real para viver a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Quando nós desconhecemos a verdade, quando nós levamos uma vida ilusória, uma ilusão, certamente que tudo vai desmoronar. A breve trecho tudo vai desmoronar. Por quê? Nós não temos uma fundação. Nós não temos uma fundação. Em relação à vida espiritual, em relação à relação espiritual, a pactos espirituais, a maior parte das vezes nós celebramos esses pactos, nós estamos envolvidos nestes pactos sem entendimento. Mas uma coisa é certa, com ou sem entendimento, as influências vão ser as mesmas. Os efeitos vão ser sempre os mesmos. Estou ciente? Não estou ciente, a influência desta manifestação, a influência dessa atmosfera vai ser, portanto, sempre a mesma. Amado irmão, nós somos céus abertos, evangelho motivacional. Nós não somos uma igreja, mas somos um movimento. Nós somos um movimento. Nós não somos uma igreja. Nós não temos uma denominação. Nós não nos limitamos à denominação. Nós falamos, nós anunciamos, nós evangelizamos, nós pregamos, nós aconselhamos, nós difundimos o Evangelho. Nós difundimos a verdade. Aleluia. Então, amados, você que tinha dúvida, você que tinha receio, mas quem são eles? Será que vale a pena me juntar a eles? Vale a pena me aproximar a eles? Fique à vontade. Não, você não precisa sair da sua igreja. Você não precisa abandonar a sua igreja. Você não precisa, digamos, criar aqui uma espécie de dúvida em relação a quem nós somos. Estamos sempre abertos, vamos esclarecer sempre que precisar de um esclarecimento, um pedido de esclarecimento. Tem os nossos contactos, na nossa página está sempre aberta e aí os amados compartilham, os amados partilham suas experiências, os amados colocam dúvidas, os amados questionam, nós ajudamos, nós acompanhamos, nós oramos, nós aconselhamos. E em relação a essa questão de vida espiritual, amados irmãos, nós entendemos que efetivamente a importância, contanto que os testemunhos, as pessoas que chegam até a nós a pedir apoio, a pedir conselho, a maior parte das vezes estão sobre esta manifestação, estão sendo vítimas dessa manifestação. E o mais agravante, amado irmão, é a falta de entendimento. Porque quando não há entendimento, maior é a probabilidade de acusar outras pessoas. Maior é a probabilidade de fazer um mau juízo do problema. Maior é a probabilidade de buscar causas erradas, buscar equacionar soluções erradas para um problema real. O problema não vai se agravar. Ou seja, não vai se resolver, quando muito o que pode acontecer é agravar o problema. É aí onde nós sentimos a necessidade, efetivamente, de levantar este propósito, de orar, de interceder, mas acima de tudo, de transmitir, portanto, esta verdade, de transmitir este ensino, de transmitir este conteúdo, na esperança de que isto vá salvar muitas famílias. É muito preocupante o que acontece nos nossos lares, é muito preocupante o que acontece nas nossas famílias, é muito preocupante o que acontece no nosso seio, na sociedade. Fruto ou resultante, efetivamente, desta questão de casamento espiritual maligno. Isto é um assunto sério, que está a desgraçar, está a destruir, está a matar. E, amados, quando nós atentamos, a Bíblia diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Portanto, a única coisa que esses casamentos vão trazer na vida das pessoas é destruição. Porque eles são os senhores malignos, são governadores malignos, são manipuladores da verdade. Esses são executores das maldições. Em outras palavras, esses são ladrões de bênçãos. Sim, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para manifestar a glória de Deus, para manifestar Deus aqui na terra. No entanto, o exercício, a operação, o mover desses espíritos
efetivamente roubam aquilo que é de melhor de Deus para nossas vidas. Roubam aquilo que Deus tem preparado de melhor para nós. E roubam, criam confusão em nós. Nós nos desviamos, nós perdemos o foco. Nós vivemos um testemunho que não é nosso. E, amados, uma pessoa perdida, uma pessoa sem noção, não tem como encontrar sentido da vida. Muito menos encontrar prazer na companhia de qualquer pessoa que seja. E sobre esta manifestação de espírito, essa manifestação de casamento espiritual maligno, sempre, mas sempre vai haver uma espécie de desconforto em relação à comunhão, em relação à convivência a dois. Seja homem ou mulher, qualquer que estiver sobre esta manifestação, dia sim, dia não, terá dificuldade de se relacionar com as pessoas de uma maneira sã. Porque isto é uma espécie de quê? De ganhar território. Esse espírito, ele ganha território, ele ganha comando, ele controla a pessoa. Sim, porque é uma união. Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao espírito da meretriz torna-se um mesmo espírito com a meretriz. Aquele que se une às senhoras torna-se um mesmo espírito com o senhor. Sendo que há um casamento, há uma união, há um comprometimento espiritual maligno. Certamente essa pessoa, naturalmente, que vai manifestar obras malignas. O seu testemunho é uma frustração, é uma decepção, leva uma vida limitada. Bom, estamos a ir para outro campo, uma outra sessão que, na verdade, não faz exatamente parte daquilo que é o propósito de hoje, mas nós reservamos hoje efetivamente para compreender, termos um entendimento a respeito da definição, não é, desta união, portanto, deste casamento, desta entidade ou instituição que surge da comunhão entre uma pessoa e um espírito do mal. Portanto, deste contrato, deste compromisso. E, amados, às vezes nós entramos numa situação de nos acomodarmos com coisas anormais. Estamos a falar de coisas normais, estamos a falar, por exemplo, daquela questão de sonhos. Sonhos estranhos. A pessoa chega até a se acostumar com os sonhos estranhos. Aquela visitação noturna, aquela presença negativa, aquele sonho. E chega um momento que a pessoa se acostuma com isso. Isso não é normal. Isso é anormal, não se pode acostumar. Portanto, esta é uma das manifestações, essa é uma forma da visitação desse espírito, da operação desse espírito. E